Bom dia! As misericórdias do Senhor já se renovaram na sua vida hoje? Como é que você tá? Você tá bem? Faz muito tempo que eu não apareço no canal com o bordão inicial que ele começou. Quando eu comecei aqui no YouTube, era assim que eu iniciava os meus vídeos. E se você chegou aqui por agora, pelos vídeos da gestação, ou por esses últimos vídeos que eu postei aqui, provavelmente você não deve se lembrar desse bordão, nunca deve ter escutado. Mas esse bordão, ele vem de um texto que eu amo desde sempre. Eu sou uma pessoa muito matutina, gosto muito das manhãs, para mim é a parte favorita do dia. E o texto que eu tô me referindo é o texto de Lamentações 3:22, do 22 ao 26, para ser mais precisa. Mas é o texto que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Todos os dias, quando a gente acorda, a misericórdia de Deus ela é renovada todos os dias. Então, amanhã ela traz consigo esse ar de renovo, de remissão, de mais um dia, mais uma oportunidade, de fazer diferente, de buscar ao Senhor, de agradá-lo, de obedecê-lo, de ouvir a sua voz, de se relacionar com Ele. E o vídeo de hoje tem muito a ver com isso. Então eu já queria começar explicando para você por que esse bordão surgiu. Independente do horário que você estiver assistindo, eu te desejo de verdade um bom dia. E essa é a pergunta que fica, né? Se você já acordou, as misericórdias do Senhor já se renovaram por aí? E com certeza já se renovaram. Não é uma coisa que depende da gente, graças a Deus. Só para te explicar, a misericórdia, ou a palavra misericórdia, né, o conceito disso, é o oposto da graça, mas é complementar também. A misericórdia é uma privação da condenação merecida. Então, quando você recebe misericórdia, é porque você merecia, na verdade, algo muito pior e você está sendo poupado disso. Você está sendo poupado dessa condenação. Então, todos os dias, mesmo que a gente mereça algo muito pior, o Senhor nos poupa dessa condenação. E a graça, como eu disse, né, ela é complementar. A graça é exatamente o oposto, mas se complementa com a misericórdia, porque enquanto a misericórdia nos poupa da condenação que nós merecíamos, a graça nos concede um favor, nos concede a salvação, nos concede a vida eterna, mesmo não merecendo. Então, um complementa o outro, deu para entender? Enfim, gente, como diz meu marido, todos os dias que alguém pergunta para ele como ele está, ele fala, eu estou muito melhor do que eu mereço. Justamente por isso, por entender que o que nós merecíamos, o sofrimento que nos foi poupado, deve ser enaltecido todos os dias, né? Essa misericórdia. Dito tudo isso, nós vamos hoje voltar um pouquinho no tempo, por isso que eu quis começar pelo bordão, porque nós vamos voltar na época maravilhosa desse canal, em que nós falávamos das escrituras. Como eu disse para vocês no vídeo do domingo passado, panorama, os novos rumos do canal. A partir de agora, nos domingos, nós teremos vídeos voltados para a temática do Senhor, da Bíblia, das Escrituras, da nossa vida cristã. E nas quartas-feiras, vídeos comuns do dia a dia sobre gestação, vlog. E hoje, nesses próximos domingos, nós vamos voltar aqui no canal em uma forma diferente com a Escola Bíblica Dominical do canal. Todo domingo, há anos atrás, quando nós começamos por aqui, eu acredito que foi em 2020, nós tínhamos vídeos aqui, conteúdos bíblicos. E foi assim que o clube surgiu. Como eu disse, o clube hoje ele está parado em manutenção. A partir do ano que vem ele vai voltar, se Deus quiser. Mas o clube ele foi desenvolvido justamente por isso, né? Uma comunidade de pessoas que desejavam aprender um pouco mais das escrituras, ler a Bíblia juntos e ter um pouco mais de entendimento e clareza da própria fé. Hoje nós vamos começar com a primeira dica. Eu tenho 5 dicas para você começar esse caminho da leitura bíblica, do conhecimento das escrituras, do caminhar pelo manual de sobrevivência do cristão, a Bíblia. Então hoje eu vou começar com a primeira dica, repaginando, melhorando esses vídeos que já existem aqui no canal, lá desse tempinho atrás. A primeira dica que eu quero te dar é que, diferente de todos os outros livros, de todos os outros, não existe outro livro que seja assim. Esse livro aqui nos permite e foi feita para que todos nós, os leitores, pudessem se relacionar
com o autor. Diferente do livro que você está lendo hoje, que não seja a Bíblia, que você talvez nunca vá conhecer quem escreveu, que às vezes quem escreveu já até morreu. E não é mais possível bater um papo, tomar um café, ter uma conversa, entender melhor o que a pessoa quis dizer. Isso tudo às vezes não é mais possível ou nunca vai ser possível com o autor do livro comum que você está lendo hoje. Mas nas escrituras, pelas escrituras, o relacionamento com quem a escreveu é estabelecido. Não é só possível, entende? Não é só possível você conhecer quem escreveu, mas muito mais do que isso. É só por meio dessa leitura e desse entendimento, dessa busca, que você consegue se relacionar com o Senhor. Nós vamos falar mais pra frente sobre a questão da composição dos livros, como foram escritos, um assunto mais teórico, mais histórico, para a gente entender de fato a profundidade da escrita, porque a gente sabe que quem escreveu foram homens, né? Homens e mulheres de Deus. Mas nós cristãos entendemos que as escrituras elas foram inspiradas. É como se quem estava com a pena escrevendo, né? Como já fazem muitos anos, quem estava ali, ó, com a pena escrevendo, na verdade, estava apenas transcrevendo algo vindo da parte do céu. As escrituras, a Bíblia em si, é o que nos retrata a história de Deus, é o que nos traz o entendimento de quem Ele é, nos aproxima dele mesmo. É por isso que nós temos esse manual. O nível de importância que as escrituras têm na vida de um cristão é absurdo, né? É absurda essa importância. E a gente não pode negligenciar ela. Então é por isso que nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos, tá? E hoje, nessa primeira dica, a gente vai falar um pouco mais sobre esse relacionamento. Quando a gente fala de se relacionar, a gente tem que entender que esse relacionamento ele deve acontecer, no mínimo, entre duas pessoas, né? Independente se a gente está falando de um relacionamento amoroso, de amizade, é sempre que duas pessoas, no mínimo, estejam envolvidas. No caso, quando a gente fala de relacionamento com Deus, nós estamos falando do nosso relacionamento com Ele, certo? E esse relacionamento, ele pode ter várias vertentes, tá? Você pode se relacionar com Deus através do seu irmão, através da sua família, através dos seus filhos, através dos seus colegas de trabalho, porque Deus está presente no outro. Essa semana vai sair um vídeo no meu Instagram falando justamente sobre isso, sobre como é possível contemplar e encontrar o Senhor em outras pessoas, em contextos diferentes, na natureza, na nossa observação diária, no nosso cotidiano. A gente consegue ver a mão de Deus, a gente consegue enxergar o Senhor, conhecer a Deus no outro, em outras experiências, em outras culturas. Quando nós estamos dispostos a estar sensíveis para observá-lo, para conhecê-lo, para entendê-lo. Só que, além dessa forma de relacionamento com o Senhor, é um pouco mais distante, né? Um pouco mais refletida em outros cenários. Para além disso, nós temos a possibilidade do relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento pessoal com Deus, ele se dá através da pessoa de Jesus, né? Que se fez homem para que nós, como homens, pudéssemos ser filhos de Deus, pudéssemos nos relacionar com uma filiação, assim como Jesus era filho. Ele permitiu isso, né, através da sua morte e ressurreição. Ignorar esse fato não é uma possibilidade para o cristão convertido. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, nós reconhecemos a entrega de Cristo, o colocamos como Senhor em nossas vidas, automaticamente o relacionamento com Ele começa a acontecer. Como seus discípulos, como decididos a nos tornar pequenos cristos, seguindo ali a sua conduta, os seus ensinamentos. Então esse caminho é um caminho como se fosse de uma criança com os seus pais, que vai aprender a ver o mundo a partir da visão de seus pais, que vai reaprender se for preciso, como se comportar, qual o melhor caminho a seguir. Então Jesus, ele continua com a gente depois de nos encontrar, né? Ele pega na nossa mão e nos conduz por esse caminho. Existem algumas formas práticas no nosso dia a dia de que esse relacionamento seja de fato implementado, de que essa transformação no nosso eu caído, dominado pelo pecado,
A possibilidade que o Senhor nos dá é que Ele faz isso em nós através do relacionamento. É Ele quem nos transforma, é Ele quem nos molda. Tô lendo, né, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e hoje na minha leitura ele cita uma metáfora de outro autor, e aí ele fala, né, quando Jesus entra na nossa casa, a gente sabe que a gente vai precisar passar por reformas, né? Mas a gente é modesto. Então, assim, a gente olha para nossa casa, a gente vê uma goteira aqui, a gente vê uma sujeirinha ali, uma pintura que precisa ser refeita. São coisas visíveis, pecados visíveis, coisas que a gente sabe que vai precisar mudar a partir do momento que o Senhor está dentro da casa. E o Senhor começa por essas coisas mais visíveis, né? Então ele entra mudando algumas rotinas, mudando algumas formas de pensar, transformando alguns hábitos ruins, nos sinalizando pecados que já são nítidos pra gente, que nós precisamos mudar. E aí vem aquela onda de motivação e a gente fala, cara, agora vai, né? Até o momento em que ele começa a quebrar as paredes e refazer fundações e encontrar encanamentos escondidos que já estavam quebrados, vazamentos internos, coisas dentro da nossa vida que estavam aparentemente bem, que pra gente podia ficar assim, tá tudo certo. E isso começa a gerar algum tipo de dor, de desconforto, de incômodo, porque esse relacionamento constante com o Senhor vivendo conosco faz com que nós sejamos transformados por completo. Então, por mais que a gente ache que tá bom, com Ele não existe essa possibilidade. Ele chega para trazer quem Ele é para a nossa realidade. E quem Ele é não é uma casinha modesta, que mantém as suas fundações erradas e escondidas do jeito que tá. Ele chega para transformar, né? E Lewis termina dizendo que, na verdade, o que a gente não consegue ver durante o processo de obra é como a obra vai terminar. E o Senhor, Ele entra na nossa casinha modesta para transformar em um palácio, porque a intenção dele é que nós possamos viver juntos na nossa melhor versão, né? Que só vai estar finalizada no céu. Mas enfim, dito tudo isso, tem algumas formas práticas, né, para você poder entender como o seu relacionamento com o Senhor vai acontecer. E essas formas práticas a gente pode citar como práticas espirituais, disciplinas espirituais, e provavelmente você já ouviu falar delas, né? As principais que nós conhecemos é a oração, a leitura bíblica e o jejum. E começando pela leitura bíblica, né, como eu disse para vocês, nós vamos falar muito sobre a Bíblia nesses próximos vídeos aqui. Então, a leitura bíblica é uma das ferramentas essenciais na vida do cristão para que a gente possa estabelecer esse relacionamento. Principalmente porque, além da Bíblia ser o nosso manual de conduta, ela também contém aqui toda a história que nos leva a Cristo. Tudo que nós temos dentro da Bíblia, tudo que nós lemos dentro das Escrituras, nos leva a Jesus. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entende com clareza, convicção o que tem aqui dentro, mais nós nos aproximamos de quem Ele é. Essa é a maneira mais prática da gente chegar perto, de conhecer o Senhor. É a minha disciplina espiritual favorita, tanto que nós teremos mais conteúdo sobre isso aqui. Então, nos próximos vídeos a gente vai aprender a interpretar. A ideia desses conteúdos aqui, dessas 5 dicas, é justamente isso. Como que eu faço para ler a Bíblia? E antes da gente falar disso, é importante a gente entender o porquê nós temos que ler a Bíblia. E o porquê tá aqui, né? Bem exemplificado. É assim que nós conhecemos o Senhor, é assim que Ele nos lê melhor, né? A Bíblia lê a nossa vida também. Essa prática, ela nos aproxima desse relacionamento com Deus, tá? Que é extremamente importante para o nosso próprio aperfeiçoamento enquanto cristãos. Além da leitura bíblica, a gente tem a oração, nós também temos o jejum, que são as práticas espirituais mais conhecidas, né? A gente pode contar aí como o tripé mais importante, mais conhecido. A oração nada mais é do que falar com Deus, e por muito tempo se associou a oração como sendo algo muito formal, como se você tivesse que fazer isso sempre ajoelhado. Mas a oração, né, por isso que a Bíblia também nos direciona, orai sem cessar. E quando a gente fala sobre isso, às vezes você fica na cabeça, né? Ai, nossa, então eu vou ter que ficar orando o tempo todo e dentro do meu quarto. Não, tá? A gente até pode falar mais sobre isso em um vídeo futuro. Mas, basicamente, gente,
A oração, ela deve acontecer o tempo todo. É isso que esse texto quer nos ensinar. A oração, ela precisa ser contínua na nossa vida. Ou seja, quando você se relaciona com Deus, você mantém uma comunicação ativa o tempo todo com Ele. Então, quando você está sozinho, quando você está com seus pensamentos, esses pensamentos, conforme você exercita a prática da oração, seja oração falada, seja oração mental, esses pensamentos eles sempre vão se direcionar ao Senhor. Esse contato sempre vai acontecer, independente se você está dentro da igreja, se você está dentro do seu quarto, se você está na rua, se você está no trabalho. A sua mente, o seu espírito, ele está em contato com Deus o tempo todo, pensando, meditando, visualizando, ouvindo. Um relacionamento ele não acontece só de uma parte para outra. Então, isso tudo é um exercício. E como você faz para orar? Se você nunca teve essa experiência, é muito simples, tá? Do mesmo jeito que eu tô falando aqui com você, nesse exato momento agora, você pode parar esse vídeo, fechar os seus olhos, porque a gente fecha o olho, porque fica um pouco mais fácil da gente se concentrar, né? Mas pode ser de olho aberto também. Mas o mais importante é que você seja sincero, abra seu coração, fale com Ele como se falasse com um amigo. É isso que Ele busca de nós. Jesus morreu para ser a ponte que restabelece o relacionamento com o Senhor. Ele nos reconciliou com Deus, nós somos amigos de Deus agora. Então nós precisamos nos apropriar dessa amizade que nos foi concedida, dessa graça e dessa misericórdia. E a oração é um caminho maravilhoso para isso. E dentro da prática da oração, assim como dentro da prática da leitura bíblica, a gente podia ficar aqui, horas e horas falando sobre isso, até porque tem várias maneiras de orar, tem várias maneiras da gente se aprofundar nessa vertente. Mas comece do começo, comecemos do começo, e que a gente possa nos manter em contato com o Senhor. É isso que a oração mais preza, tá? Como prática espiritual, nos manter em contato com Deus. E a terceira prática, que é muito comum também, muito conhecida e talvez a mais negligenciada, né? A que as pessoas menos praticam, só que é uma das mais importantes, assim como as outras duas, né? Que é o jejum, tá? Então, quando a gente fala de jejum, o que a gente está falando? A gente está falando de abstinência de alimentos. Quando a gente fala de, eu não estou assistindo série, eu não estou tomando Coca-Cola, eu não estou comendo chocolate. Tudo bem, tá? Isso é um propósito que você faz com você mesmo, que está te ajudando a exercitar seu domínio próprio, que está te mostrando uma força que você não tinha, que você está em obediência ao Senhor, que você está trocando ali aquela dependência em algo específico para a sua dependência no Senhor se tornar mais real. E é isso, é um propósito que você está estabelecendo, né? E é importante. Mas quando a gente fala de jejum, a gente está falando de não se alimentar, tá? Tirar uma refeição no mínimo, ou duas, ou um dia todo, ou 2 dias, ou mais de um dia, enfim, né? E aí, a partir das suas condições físicas, psicológicas, emocionais e principalmente físicas, né? Vai depender muito do seu estado de saúde, se você pode ou não fazer um jejum mais prolongado. A prática do jejum, ela começou a ficar muito famosa também na área da saúde, né? Hoje, o jejum ele se tornou uma forma de tratamento também para o nosso organismo, nos ajuda em vários fatores, né? Tem muitos estudos sobre isso. Mas o jejum, dentro do entendimento espiritual, ele tem uma força que, além de diminuir muito, né, a potência da nossa carne, do nosso corpo físico sobre nós mesmos, ele potencializa o poder do Espírito Santo em nós. Potencializa o nosso eu espiritual. Porque o jejum, ele enfraquece as nossas próprias estruturas. E a partir disso, o Senhor tem mais espaço para estar conosco. O jejum, ele possibilita a sensibilidade, né? Uma maior sensibilidade à voz de Deus, ao reconhecer o Senhor. Então, quanto mais você mergulha na prática do jejum, mais próximo o Senhor está de você, porque fica mais fácil essa comunicação, porque o seu espírito está mais fortalecido e o Senhor é espírito. E nós precisamos adorá-lo
servi-lo, buscá-lo, nos relacionarmos com ele em espírito também. E o jejum possibilita, permite, facilita e aumenta essa possibilidade, né, essa sensibilidade ao Senhor. Nós também poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre o jejum, muito mais profundidade, porque temos muito conteúdo e muito bom, conteúdo cristão mesmo, para entendermos melhor como fazer, qual a melhor forma, como começar. Tudo isso nós temos muito conteúdo aqui na internet, em livros, literatura, a própria Bíblia nos ensina sobre isso. Vou deixar de indicação a pregação mais recente, né? O livro mais recente do Luciano Subirá, que eu acho que se tornou uma grande referência, né, no Brasil hoje em relação ao jejum. E aí vale a pena, né, se você se interessa um pouco mais sobre o assunto, assistir as pregações dele sobre isso na internet, ler o livro que ele escreveu, para você entender um pouco mais sobre a força do jejum como prática espiritual. Agora, para além dessas práticas, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o devocional. Por quê? Quando a gente fala de práticas espirituais, a gente está falando de práticas devocionais. O que seria uma prática devocional, né? Porque provavelmente você já escutou, meu devocional, eu vou fazer um devocional agora, no meu devocional hoje eu aprendi isso. E basicamente o que seria o devocional? Devocional, quando você fala assim a palavra, na verdade remete a uma coisa que você faz todos os dias. É uma prática contínua. E a palavra devocional vem de devoção, né? De entrega total, de uma rendição. Então, quando você se devota a algo ou a alguém, você se compromete a buscar esse alguém, a buscar esse conhecimento, a mergulhar nesse entendimento cada vez mais. Você se entrega. E a prática devocional é uma prática de entrega diária. E nada mais é do que exercitar as práticas espirituais que eu compartilhei com você aqui. Então, fazer um devocional nada mais é do que tirar um tempo do seu dia para ler a Bíblia, nada mais é do que permanecer em oração, tirar um tempo de oração específico, nada mais é do que permanecer na prática do jejum. Isso é ser devoto ao Senhor. Estar em devoção, estar em entrega a Ele, de uma forma prática no seu dia a dia, com atividades pontuais específicas. Mas eu, Letícia, particularmente, gosto muito de separar os dois tipos de devocional que nós temos. Nós temos um devocional que eu gosto de chamar de específico e nós temos um devocional comum. O que seria o devocional específico? É um momento do seu dia, ou da sua semana, ou de quando a sua fase de vida atual te permite parar um tempo aqui no escritório, numa sala, no seu quarto, antes de dormir, seja lá qual for o horário, mas que você consiga parar especificamente, fazer uma leitura, meditar sobre isso, não necessariamente só com a Bíblia em si, mas talvez com o livro devocional, com um material que você está estudando, algo que a sua igreja te direcionou, enfim, né? Mas que você consiga ali tirar um período, seja de 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas, para você se dedicar às práticas espirituais. Nesse período de devoção específica, de devocional específico, eu, Letícia, gosto que as 3 práticas principais estejam ativas. Então, quando eu estou nesse momento, eu, Letícia, gosto de estar em jejum. Então, eu gosto de, como eu geralmente faço no início do meu dia, eu gosto de começar sem que eu tenha comido ou tomado café da manhã, né? Que eu possa passar esse tempo, mesmo que ele seja curto, em jejum, exercitando ali o alimento do espírito e não o alimento da carne, tá? O alimento do corpo. Tenho um período de oração, de conversar com o Senhor especificamente, tá? De falar com Ele, de ouvir a sua voz e também faço a leitura específica. Beleza, então isso é o devocional específico, quando você tira um tempo específico para exercitar essas principais práticas espirituais, tá? É assim que eu gosto de enxergar. E para além disso, nós temos o devocional comum, o devocional do dia a dia. Por quê? Aqui entra uma reflexão muito importante. Vamos supor que você consegue tirar 30 minutos durante a sua semana para esse devocional específico, tá? 30 minutos do seu dia.
Vamos supor que você consegue tirar esse tempo para estar ali em devoção específica todos os dias. Show! Tá lindo. Se você conseguir, você já tá assim maravilhoso, né? Olha que coisa boa, né? Tirar um tempo específico todos os dias. Show! Mas deixa eu te falar. O seu dia, ele é composto por muito mais tempo do que 30 minutos. É o mesmo que você pensar que você vai à igreja uma vez a semana, né? No domingo. Só que a sua vida não é feita de domingos. A sua vida é feita de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a maior parte do seu tempo você não passa na igreja. E a maior parte do seu tempo, tirando 30 minutos de devoção específica, você não passa no seu quarto. Isso, por muitos anos, me atormentou. Como eu posso ser uma cristã de verdade se eu não passo a maior parte do meu tempo aqui, ó, com o Senhor? Porque na minha cabeça, se Ele é tão importante e se isso aqui me faz ter relacionamento com Ele, como? Se Ele é a coisa mais importante da minha vida, como eu posso passar mais tempo na escola, nos meus afazeres, trabalhando, dentro da minha casa? Como que eu posso passar muito mais tempo fora daqui do que aqui? Isso por muitos anos me atormentou. A minha oração era: Deus, não me tira daqui, dentro da igreja. Porque se eu saio daqui, eu te perco. Eu perco essa presença, eu perco essa oportunidade de me relacionar com o Senhor. Então, por muitos anos, essa era a minha concepção de relacionamento com Deus. Eu só me relacionava com Deus quando eu estava orando, lendo a Bíblia e jejuando, especificamente. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que a realidade da vida não são os 30 minutos que você tira do seu devocional. A realidade da vida não é a 1, 2 horas que você passa na igreja por semana. A realidade da vida é a maior parte do tempo que você gasta fora desses ambientes. E quando você sai desses ambientes, quando você sai da porta do quarto, quando você sai pela porta da igreja, você segue sendo a mesma pessoa. Você deve seguir sendo a mesma pessoa que estava aqui dentro com a Bíblia aberta. Você deve manter a sua Bíblia aberta durante todo o seu período de dia, durante todo o restante da sua semana. E como a gente faz isso? Entramos na parte que eu mais queria falar sobre isso nesse vídeo, que eu gosto de chamar das práticas espirituais escondidas. A gente escuta muito sobre oração, leitura bíblica, jejum, devocional, mas a gente escuta muito pouco sobre as outras formas de nos relacionarmos com o Senhor. Como eu disse para você no começo desse vídeo, existem várias maneiras de nos relacionarmos com Deus e elas não se resumem às 3 práticas espirituais principais. O momento de devoção específica é muito importante, muito mesmo, porque quando o Senhor fala com a gente é um relacionamento pessoal. Mas, para além desse relacionamento aqui, nós conseguimos enxergar o Senhor de várias outras maneiras, em vários outros ambientes, com várias outras pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs. Então, nós precisamos começar a buscar entender um pouco melhor essas outras práticas, tá? E para ser um pouco mais pontual para você, eu vou citar algumas delas aqui, mas existem várias outras. E nós podemos falar da contemplação, que é quando você encontra o Senhor no seu dia, ao observar a natureza, ao amamentar o seu filho, ao ser grato com todo o seu coração. É aquele tipo de sentimento que transborda dentro de você, de pertencimento, de olhar para a vida acontecendo e enxergar o Senhor orquestrando todas essas coisas. Isso é contemplar e isso é uma prática espiritual. Isso fortalece o seu espírito, isso te coloca em contato constante com o Senhor. É uma das minhas preferidas. Para além dessa, nós temos a meditação, que é quando você, depois de ter um momento, talvez ali de devoção específica, ou na igreja, ou no seu quarto, você consegue levar os seus pensamentos, independente de onde você está, ao Senhor. Uma análise mais profunda de si mesmo, em que o Senhor te conduz a esse lugar de refletir, de analisar, de pensar sobre isso por mais tempo. E a própria meditação em si, que muitas pessoas demonizam, que é o ato de você estar presente naquele momento, da sua mente estar consciente do que está acontecendo naquele exato momento.
e você consegue limpar os seus pensamentos para que o Senhor fale com você. Isso é meditar também. Nós podemos falar da adoração, que não é apenas cantar uma música, é de fato um estilo de vida, né? Uma responsabilidade, algo que é devido ao Senhor e com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, nós devolvemos a Ele. Então, a adoração também é uma prática espiritual. Nós podemos falar da comunhão, que é maravilhosa, né? Quando nós estamos entre irmãos, em Cristo, todos juntos, celebrando, conversando, jogando um jogo, fazendo uma comida gostosa, isso também é prática espiritual. O Senhor está ali, estar com a nossa família, cuidar dos nossos, cuidar de nós mesmos, do nosso próprio corpo. Tudo isso, gente, é prática espiritual e está escondida no seu dia a dia. E muitas vezes você tem se cobrado de ter mais relacionamento com Deus, porque você não está aqui no devocional específico todos os dias, porque a sua fase atual está te exigindo mais em outras áreas. Hoje, talvez a fase de vida que você está vivendo exige muita excelência no seu trabalho. E deixa eu te falar, isso é prática espiritual também. Hoje, a fase de vida que você está vivendo, talvez te exija muito mais tempo e disposição e dedicação para cuidar de um recém-nascido, que daqui a pouco vai ser o meu caso. E isso é uma das práticas espirituais mais lindas que uma mãe pode viver. Então não negligencie isso, porque o seu momento de devocional específico não está mais acontecendo agora. O devocional específico ele não vai deixar de ser importante para você. E, como eu sempre digo, o que é importante para nós nunca vai deixar de ser um hábito. Mesmo que por um tempo ele precise ficar um pouco mais de lado, ou a gente precise trocar as nossas prioridades. Esse entendimento, ele transformou a minha mente, ele transformou a minha vida, ele transformou a minha devoção ao Senhor. O meu relacionamento com Deus foi completamente transformado depois desse entendimento, por isso eu queria deixar ele aqui para você. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, a nossa vida, independente da fase que nós estivermos vivendo hoje, ela precisa se relacionar com o Senhor. Em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as fases. Onde você estiver, com quem você estiver. É importante que os nossos olhos estejam no Senhor, né? Se os nossos olhos estiverem nele, nós vamos enxergá-lo em qualquer lugar. Porque ele está, ele é, tudo ao mesmo tempo. E graças a Deus por isso, né? Que bom que ele é essa pessoa. Que bom que nós podemos estar com Ele o tempo todo, em todos os momentos. E o meu desejo depois desse vídeo todo é que você de fato encontre esse lugar de relacionamento com Deus, independente de qual seja a prática espiritual que você está mais ativo hoje. Você olha outras pessoas se relacionando com Deus e fala, nossa, isso talvez nunca vai ser para mim. É para todos nós. E esse é o objetivo desse vídeo, tá? Que você saia daqui entendendo o quanto o Senhor deseja ser seu amigo e o quanto Ele só precisa de um coração disposto. É isso, pessoal. A gente se vê no domingo que vem com a próxima dica e eu espero você lá.